Agora a gente recebe a Rita Mundim, nossa comentarista de economia. Quero saber dela. Rita, boa noite, bem-vinda. Eu acho que não tem como a gente trabalhar com outra expectativa para o nosso Banco Central aqui, que não a manutenção dos juros. O que isso significa para a economia? Até porque o próximo Copom vai ser só em março. Boa noite. Boa noite, Thaís. Realmente, para a economia real, é muito pesada essa taxa de juros. Mas eu vou dar uma de Galípolo, né? O Galípolo tem sido assim, muito comedido, muito conservador, porque ele fala que o Banco Central não tem que buscar o teto da meta, ele tem que buscar o centro da meta. Então, quando a gente vê hoje a terceira redução, né, consecutiva na expectativa de inflação para o final do ano, mas uma redução que passou de 4,05% há 4 semanas atrás, para 4,02% para 4%. Só que 4% está muito mais próximo do teto da meta, que é 4,5%, do que do centro da meta, que é 3%. No último relatório, né, do Copom, o Banco Central trabalhava como horizonte relevante o terceiro trimestre de 2027. E se a gente olha para 2027, o mercado está muito mais pessimista do que o próprio Banco Central. O Banco Central trabalhando aí com uma inflação para o terceiro trimestre de 2027 em torno de 3,5%, 3,4%, e o mercado trabalhando com 3,8%. E o mercado, né, também vem mantendo a taxa de juros lá em cima. Mas qual a razão disso? O Banco Central, como você mesmo disse, ele tem preocupações com a resiliência do mercado de trabalho e a política fiscal. E nós vamos ter amanhã dados do IPCA 15, que é a inflação prévia de janeiro. Ok, a inflação vai vir comportada, em torno de 0,2% a 0,3%, o que levaria, né, a inflação anualizada aí para algo em torno de 4,4%. Mas aí começa a história. Depois a gente vai ter os dados do CAGED e também os dados do desemprego no Brasil medidos pelo IBGE, a pesquisa, a PNAD contínua. Então, a expectativa é que a taxa de desemprego continue aí nessa faixa de 5,2% a 5,4%. E o CAGED continue gerando empregos, né? Um CAGED positivo, em torno de 80 mil novos empregos. Portanto, o mercado de trabalho resiliente e um governo em ano de eleições tiram o sono de qualquer diretoria de Banco Central. Por quê? Como a última ata do Banco Central deixou claro, a política monetária e a política fiscal, elas têm que ir na mesma direção. E aqui elas não vão na mesma direção. Você tem uma política fiscal expansionista e uma política monetária restritiva, quer dizer, o Banco Central pisa no freio e o governo pisa no acelerador e vai pisar e deve pisar ainda mais em ano de eleição. E nós teremos também o comportamento dos dados, né, das contas brasileiras, a dívida bruta em relação ao PIB, isso tudo sai essa semana, mas depois da decisão de política monetária. Esses dados mais fortes do emprego, CAGED, PNAD e contas públicas, eles vão vir na quinta e na sexta-feira. Mas aí o Banco Central já tomou a decisão que está todo mundo apostando, é a de manutenção dos juros. Então, gente, enquanto o governo não fizer a parte dele na política fiscal, não existe esperança para um corte mais rápido e um corte mais profundo na taxa Selic, que está asfixiando o setor produtivo, asfixiando as famílias. Então, empresas e famílias sofrem muito com uma carga brutal de impostos e com uma taxa de juros extremamente elevada. É uma dupla que mata todo mundo. Obrigada, Rita. Conto com você essa semana para a gente interpretar juntos aqui todos esses dados da economia. Nós vamos fechando os dados sobre 2025 para entender o que pode vir para 2026. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite.